Bom, nesse vídeo eu vou falar com você sobre as 5 principais causas do bebê brigar com o peito, jogar a cabeça para trás, morder o mamilo, jogar para trás. E aí algumas mulheres pensam: nossa, parece que meu bebê não quer o meu peito, parece que ele não gosta do meu peito, parece que ele só briga com o meu peito. Eu não vejo meu bebê mamar tranquilamente como eu gostaria que ele mamasse. Isso é bem comum, tá? Eu sei que muitas mulheres, quando se tornam mães, veem esse pensamento na cabeça de muitas, assim, que é como se só você estivesse errando. É você que tá errado, você que tá fazendo alguma coisa errada. Não, não é assim. Fica tranquila que eu vou te explicar o que pode estar acontecendo. A gente sabe que amamentar um bebê recém-nascido, cuidar de um bebê envolve muitas novidades, envolve conhecimentos que a gente ainda não tinha e precisa adquirir, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então olha só, uma das primeiras causas que fazem com que o bebê tenha esse comportamento, jogar a cabeça para trás, mamar, começar a sugar e largar e tentar sugar de novo. Eu anotei os tópicos aqui no meu fichário para não esquecer nenhum, né? Eu sou bem visual, então é bom eu seguir aqui um roteiro muito básico para eu não ser muito prolixa e ficar enrolando e gastando seu precioso tempo. Então vamos lá. Um dos pontos é ter contato com a mamadeira. Exatamente. Por mais tecnológica que seja uma mamadeira, por mais que a promessa do fabricante daquela mamadeira seja de que ela é muito parecida com o seio materno, que o bebê vai sugar da mesma forma que ele suga no peito, isso não existe. De verdade, tecnicamente, objetivamente, isso não existe. Porque o bebê, quando ele mama no peito, quando ele mama no peito, ele vai fazer um trabalho muito mais complexo e muito mais incrível com os músculos da face para extrair aquele leite do que quando ele mama na mamadeira. Então, quando o bebê tem contato com a mamadeira, ele recebe um fluxo de leite, né? Um jato de leite contínuo, que é igual do início ao fim ali da alimentação na mamadeira, ainda que seja com leite materno. E isso pode fazer com que, quando o bebê vai para o peito, e ali ele vai ter um fluxo diferente, porque quando o leite começa a sair do peito, ele vem mais suave. E aí o bebê começa a mandar informações para o seu corpo através da sucção. O bebê começa normalmente mamando mais rapidinho. E dali a pouco você pode perceber que ele vai começar a cadenciar mais a mamada. Ele vai fazer ele vai fazendo sucções mais longas. E daqui a pouco esse fluxo ele dá uma suavizada, o bebê faz uma pausa, dá uma descansada. E aí daqui a pouco o bebê volta a mamar com sucções mais longas. E a gente até, dependendo do ambiente, a gente ouve os golinhos de leite. Então é diferente. Então quando o bebê tem contato com a mamadeira, ainda que seja ocasionalmente, às vezes só durante a noite, só na madrugada, uma vez ao dia, isso pode sim interferir na forma do bebê buscar o leite no peito. E aí quando o bebê vai pro peito, é como se ele ficasse um pouco impaciente, é como se ele pensasse assim: mas daquele outro jeito que eu mamei de um jeito que o leite vinha rápido, fácil e abundante, e agora que tá demorando mais. E é como se o bebê ficasse um pouco confuso. Essa é a chamada confusão de bicos ou confusão de fluxo. E aí o bebê pode ficar com esse comportamento. Bom, meu celular descarregou, eu precisei fazer um corte no vídeo, mas retomando. Então, se o seu bebê teve contato com a mamadeira e ele apresenta esse comportamento, então você pode considerar retirar a mamadeira do seu bebê, porque ela, na maioria das vezes, no curto ou no médio prazo, ela interfere na forma como o bebê mama e faz uma boa sucção para ele conseguir mamar bem, extrair bem o leite do peito. Então, realmente, ela pode interferir.
Bom, segunda coisa, a segunda principal causa que faz o bebê brigar, soltar, largar o peito, é o fluxo intenso de leite. Então, se você tem um jato de leite muito forte, então vamos lá, se de repente você vai oferecer o peito para o seu bebê, quando você tira o peito do sutiã, o jato de leite já molha o rostinho do seu bebê. Você mal pega no peito e vai esguicha assim. Então, provavelmente você tem um fluxo intenso de leite. E quando o bebê vai mamar num peito que jorra tanto leite assim, com tanta intensidade, isso é difícil para o bebê. O bebê tem dificuldade de lidar com aquela quantidade, com aquela força de leite descendo pela gargantinha dele. Isso pode fazer com que o bebê, além de soltar o peito, jogar a cabeça para trás, chorar, parecendo que está brigando com o peito, o bebê pode engasgar mais vezes. O bebê pode sentir desconforto ali intestinal, fazer cocôs explosivos. Então, o fluxo intenso de leite pode fazer com que o bebê tenha esse comportamento. Então, o que você pode fazer para melhorar, que ajuda muito? Você pode fazer o teste de amamentar o seu bebê deitada. Quando você deita, você consegue suavizar o fluxo de leite. E aí o bebê mama com mais conforto, com mais tranquilidade. E não, amamentar o bebê no peito não causa otite. Não existem evidências que mostrem que amamentar no peito deitada cause otite. Até porque em muitas posições, quando você está sentado e vai amamentar o bebê está praticamente deitado em relação a você. Então, no caso, quando você vai amamentar deitado, você só acompanha a posição do bebê. Claro que dá para amamentar o bebê mais em pezinho, na posição cavaleiro, né, um pouquinho mais na diagonal, menos deitado, mas algumas posições favorecem, né, o bebê nessa posição aqui, e nem por isso essas posições são contraindicadas por, de repente, poderem causar otite no bebê. Não, o cuidado que tem que se ter é com a mamadeira. Bebês que tomam mamadeira não podem mamar deitados, porque a pressão que ela exerce dentro da boquinha do bebê é diferente, e aí ela pode fazer com que o leite vá para o ouvido médio do bebê. Então, amamentar deitada. Ou outra posição também que você pode utilizar, que é a posição reclinada. Então, você vem com o seu bebê por cima de você. Então, como você joga o seu peito para trás, você consegue suavizar também esse fluxo de leite. Imagina que você está com uma mangueira aguando o jardim, né? Jogando água para o jardim, ali no jardim. E aí, se você levanta essa mangueira, você percebe que a água ela fica meio como se fosse um chafariz, mas ela cai com menos intensidade. Percebe? Então, é mais ou menos esse raciocínio. Então, quando você se reclina, você faz com que esse leite saia com um jato mais suave, o bebê vai precisar buscar mais e não receber tão intensamente aquele fluxo na garganta dele. Terceiro ponto, que é baixo fluxo de leite, é o oposto ao segundo ponto. Então, o que pode causar esse baixo fluxo de leite? Às vezes é um bebê que está saindo da mamadeira, está sendo desmamado da mamadeira e está retornando para o peito para mamar exclusivamente no peito. E aí a produção de leite, a sua produção de leite, a produção de leite da mãe, ela precisa ir aumentando, né? Ela precisa ser retomada, reativada. E aí nesse meio tempo esse fluxo ainda pode ficar um pouco mais suave. De repente, se você está muito nervosa, muito angustiada, muito estressada, isso pode fazer também com que o seu fluxo, não a produção, mas pode fazer com que o fluxo fique um pouco mais diminuído. Bom, então o que você pode fazer nesses casos? Se é uma retomada de produção de leite, se é uma recuperação, um aumento da produção de leite, então você segue com as orientações que a consultora de amamentação te deu, ou que o banco de leite te deu, ou que você informações que você retirou da internet. Você prossegue com a sua rotina de ordenha para reativar essa produção, e isso tende a aumentar, mas é algo que você pode fazer durante as mamadas que ajuda muito, tá? Duas coisas. A primeira é você tentar relaxar, respirar
conscientemente respirar, oxigenar mais o seu cérebro, mais o seu corpo. Isso vai te trazendo mais calma, mais tranquilidade. Olhar para o seu bebê, contato ali visual, contemplar o seu bebê e perceber aquele milagre que tem ali nos seus braços. Isso já traz emoção pra gente e já melhora ali a conexão com o bebê e te faz realmente ficar mais relaxada, e aí você vai produzir mais ocitocina, que é o chamado hormônio do amor, mas é o hormônio que faz com que o seu leite saia do seu peito, saia das suas mamas. Cheirar o seu bebê, cheirá-lo antes de iniciar a mamada, cheirar a mãozinha dele durante a mamada, isso também vai melhorar o seu fluxo de leite. E você também pode fazer a chamada compressão da mama, que é o que? É você apertar um pouquinho a sua mama, mas você não vai apertar tão forte a ponto de te machucar e também nem tão levinho a ponto de você não sentir nada. É uma média compressão confortável. Quando o seu bebê estiver mamando no peito e você puder fazer isso, aí dependendo da posição que você estiver, ou você vai fazer assim, de ladinho, em forma de C, aqui um pouquinho atrás, ou você pode fazer assim por cima também, tá? E aí você fazendo essa compressão e segurando por alguns segundos, você faz com que o leite, ele saia com mais força. Você vai melhorar o seu fluxo de leite para dentro da boca do seu bebezinho. E isso facilita a mamada, melhora o fluxo de leite e pode fazer com que o bebê pare de, entre aspas, brigar com o peito, jogar a cabeça para trás. Quarto ponto, que é segurar na cabeça do bebê. Exato. Sabia que ao amamentar, se você ficar com a mão aqui, ó, na cabeça do bebê, essa bonequinha é super fofa. Se você ficar com a cabeça aqui, se você ficar com a mão aqui na cabeça do bebê, isso pode fazer com que o bebê jogue a cabeça para trás. Então, segurar na cabeça do bebê pode ativar esse reflexo do bebê de involuntariamente jogar a cabeça para trás. Então, só isso pode fazer com que o bebê tenha esse comportamento e mudando isso, não ficar segurando na cabeça do bebê já pode resolver o problema. Então, você observa se você tem o costume de fazer isso, é só você descer a sua mão, tirá-la daqui e descer aqui para a cervical do bebê, tá bom? Ou deitar a cabecinha do bebê na dobra do seu braço. Quinto fator, quinta causa desse comportamento do bebê é muitas vezes a falta de contato visual com o bebê. Isso serve para bebês um pouquinho maiores, ali bebês com 2, 3 meses, 4 meses. Então, na minha prática clínica, eu percebo muito isso, que eu sei que a gente vive numa fase muito tecnológica. Então, o celular, a gente tem o celular na mão e tem boa parte da nossa vida ali, né? A gente resolve muita coisa pelo celular, então ele tá com a gente o tempo inteiro. E eu sei que muitas vezes uma mulher senta para amamentar, a mamãe senta para amamentar e coloca o bebê no peito e já pega o celular para resolver algumas pendências, responder algumas mensagens. Mas saiba que isso tira o seu contato íntimo e profundo com o seu bebê. Não estou dizendo que você não deva utilizar o celular, mas só estou pontuando que não olhar para o seu bebê e não aproveitar aquele momento, pelo menos um pouquinho ali, ter contato com o bebê, o bebê ele pode às vezes morder o seu peito, jogar a cabeça para trás, largar e tentar pegar de novo, buscando o seu olhar, buscando contato com você, uma forma dele chamar a atenção. Então, o momento da amamentação é um momento muito profundo, de muita entrega, de muita intimidade com o bebezinho. É ser fonte de alimento ali, é um momento de convivência ali entre você e o seu bebê. Então, você pode, né, observar e pensar como que tem sido essa questão, se você tem se distraído muito. Eu sei que, né, também não vou falar em todas as mamadas o tempo inteiro, fique só com o seu bebê. Eu sei que tem outras questões, tem outros filhos, né, pode ter outros filhos ali, você
chamando a atenção de um em outro e tentando ali organizar a rotina da casa, delegando algumas questões, né, preocupada e muitas vezes até observando e contemplando o céu da sua janela, mas o que você puder ter de contato visual com o seu bebê, olhar para ele, percebê-lo, fazer um carinho, isso ajuda muito. Então você pode dar uma olhada, porque se você exclui os primeiros 4 pontos que, né, eu mencionei aqui, e sobrou esse, e você pensa, de repente eu acho que isso aqui cabe daqui, né, essa possibilidade aqui, então eu vou fazer algum ajuste e vejo se melhora. Então, pode ser isso. Então, agradeço a sua companhia nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!